seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. É uma alegria ter você conosco e o nosso desejo é que a palavra de Deus e também a oração possa fazer bem para a sua vida, possa te dar um refrigério após um dia de trabalho, um dia de luta, que com certeza algumas dificuldades surgiram no dia a dia e você teve que encarar, não é? Então, nosso desejo é que esse momento possa te trazer paz, possa te preparar para uma boa noite de sono, tá bom? É o nosso desejo que você esteja bem juntamente com os seus familiares. Para a nossa breve reflexão, eu quero ler na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, quando ele faz algumas recomendações aqui interessantes. Eu quero ler versículo 6, verso 7 e o verso 8. Tá bom? É a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aí o verso 9 diz, resistir-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu acrescentei mais verso 9, porque ele dá uma ideia mais ampla para a gente, não é, dessa situação. Bom, é comum a gente ter os problemas do dia a dia. É normal, você que trabalha em empresa, você que trabalha em algum lugar onde tem outras pessoas juntas e é praticamente impossível durante o expediente não acontecer alguma coisinha ou outra que tira o sossego, tira a paz da gente naquele momento, não é? Mas o que a gente precisa atentar é que essas coisas fazem parte da vida, né? A minha esposa, ela costuma dizer o seguinte, olha, aqui não é o céu, aqui é a terra. E quando nós estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a essas coisas. A alguém tratar a gente mal, ou até em determinado momento a gente tratar outra pessoa também mal, é a terra. Agora, nós temos um meio para reconciliar isso, nós temos um meio para ir vencendo essa caminhada do dia a dia rumo à morada celestial, né? Rumo a uma reconciliação com as pessoas. Enfim, nós temos os meios, nós temos os requisitos que estão na palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, Pedro, ele está dando algumas recomendações interessantes. Pelo menos nesses 3 versículos aqui, eu posso perceber 3 recomendações bem destacadas. Primeiro, no versículo 6, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Então, a primeira recomendação de Pedro, nesse texto aqui que nós estamos lendo, que eu li, é humilhar debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, não é? Eu lembro os 2 senhores que foram lá para o templo para orar, o publicano e o fariseu. Um batia no peito, o outro dizia, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse aí, eu sou melhor do que ele. Eu faço isso, faço uma série de coisas. Eu sou melhor do que ele. E o outro lá, coitadinho, né, o publicano, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz, Jesus faz a pergunta, quem que você acha que desceu justificado para sua casa? É aquele que se humilhou, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aqui também diz o texto, né? No tempo devido. Então, a melhor coisa é a gente exercer essa humildade debaixo da potente mão de Deus, entendendo que Ele, no tempo dEle, na hora dEle, Ele vai nos exaltar, né? Ele vai honrar a nossa fidelidade, Ele vai honrar a nossa fé, Ele vai honrar, a nossa vida dedicada a Ele vai honrar. Então, lembre-se desse primeiro conselho. Você se humilha debaixo da mão de Deus, no tempo dEle, Ele te coloca em lugar de destaque. Perfeito? A segunda
a recomendação está no verso 7, que ele diz: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Então, não adianta a gente ficar acumulando ansiedade no coração, não adianta a gente ficar acumulando ansiedade na nossa mente, porque não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai piorar, né? Vai piorar. Uma pessoa ansiosa, ela não tem sossego, ela não tem paz, ela não tem nenhum canto a acabe, né? Não tem lugar nenhum que sirva, tá? Então, a recomendação aqui de Pedro é: lancem sobre ele, passa para ele. Você tem o privilégio da oração que Jesus nos deu. Então, se ajoelhe aí na sua casa, ou mesmo sentado, fale com Deus: Senhor, eu estou muito ansioso. Tem essas coisas que estão me tirando da minha paz, então eu quero colocar isso diante do Senhor, e eu quero que o Senhor me descanse. Né? E ele diz, nessa confiança, lança sobre ele e entenda que ele está cuidando de você. Né? A gente precisa ter essa certeza e essa perseverança de saber que Deus cuida de nós. Não importa qual momento a gente esteja passando, não importa qual dificuldade a gente esteja passando, a gente tem que lançar diante de Deus e entender que Ele está cuidando de nós. Então, essa é a segunda recomendação que Pedro faz no texto que nós estamos lendo, né? A terceira está no verso 8, ele diz: estejam alertas e vigiem. Eu disse no nosso momento de oração da meia-noite que nós estamos num momento de guerra. Na realidade, todo cristão verdadeiro, todo cristão que tem o temor do Senhor e procura viver isso de maneira honesta, de maneira integral, ele vive numa batalha. Contra quem? O texto diz: contra o diabo. Então a gente não pode, em tempo de guerra, eu disse para os irmãos lá naquela oportunidade, que em tempo de guerra a gente não pode ficar deitado na rede, balançando para lá para cá. Nós temos que vigiar, nós temos que estar alertas, porque o inimigo está aí à espreita, o inimigo está aí às voltas. Eu gosto, quando falo sobre isso, de lembrar de Neemias. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, e ele diz assim: olha, gente, é uma espada na mão e a colher de pedreiro na outra. Nós temos que estar pronto, porque o inimigo, ele não quer a construção dos muros, e eles virão aqui destruir, eles vão nos enfrentar, e nós temos que estarmos prontos. Essa é a recomendação para nós. A gente não pode, em tempo de guerra, a gente não pode ficar deitado na rede, balançando para lá e para cá, como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos no meio de uma batalha, e eu acredito que é uma batalha mais espiritual do que coisas desse mundo. A coisa está feia, a coisa não está para brinquedo, a coisa não está para a gente levar a vida cristã empurrando com a barriga, não. A gente tem que pegar firme, porque essa é a recomendação de Pedro. Eu gostaria que você prestasse atenção, especialmente nessa última, para a gente terminar o nosso momento de reflexão aqui. Olha só o que ele diz: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele não está falando que o irmão, que não sei quem é seu inimigo. Está falando não. Ele está falando que é o diabo que é seu inimigo. E ele é astuto, tá? Ele é atrevido. Então ele diz assim: o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa destruir ou devorar. Então essas três recomendações aqui de Pedro, no capítulo 5, 6, 7 e 8, é muito, muito interessante. No 9 tem outra recomendação, para a gente resistir, que ele vai fugir. Então são recomendações para a nossa vida cristã, para a nossa vida prática do dia a dia, envolvidos que estamos com tantas coisas aí nos atacando, nos atingindo. Nós precisamos lembrar: opa, eu tenho Deus, Deus está no meu coração, Deus é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então vamos exercer isso, vamos acreditar nisso, em Jesus somos mais do que vencedores, vamos crer nisso, mas vamos seguir aqui. Vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele ele nos exalte. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Vamos ficar alertas e vigilantes, e
vamos resisti-lo, permanecendo firme na fé, sabendo que todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma noite de sono muito preciosa, um descanso bem legal, para que quando você acordar, você possa ir disposto para o seu trabalho ou para os seus afazeres, tá bom? Permita-me orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu estou pedindo pelos irmãos, por todos quanto estão participando conosco desse Boa Noite com Jesus, Pai. Que seja realmente uma boa noite com Jesus na vida de cada família que está nos ouvindo e nos vendo. Pai Santo, ministra sobre a vida deles, ó Deus, qualquer dificuldade, que o Senhor esteja dando orientação, qualquer problema de saúde, que o Senhor esteja ministrando a cura, qualquer desemprego, que o Senhor esteja abrindo uma porta de trabalho. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu estou colocando todos eles diante do Senhor, Pai, para que o Senhor entre em providência e ministre sobre a vida deles. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar contigo. Eu oro em o nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima edição do nosso programa. Fique com Deus.